Shalom, shalom, amados. Antes de você começar a me ouvir, compartilhe, curta. E no final, se você se arrepender, cancele. Mas eu já vou te pedir, a fim de que a palavra de Deus chegue além de nós mesmos. Você é um semeador da palavra e Jesus conta conosco. Mas vamos lá? Meditar em Abacuque 3,17, profeta, né? 600 anos antes de Cristo. Que ele disse para nós, 3,17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras. Isso antes de Cristo, tá? No Antigo Testamento. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Agora 19. O Senhor, o soberano, é minha força, e ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Maravilha, né? É o Senhor. Quando nós sabemos o motivo da nossa existência, quando nós reconhecemos, não a nível só de intelecto, mas a nível de espírito, sabe? O espírito que Deus colocou em nós, parte dele em nós. Eu acordei pensando isso hoje, Deus, ontem e hoje. Que tremendo, o Senhor habita em mim. Nossa, me ajuda a entender isso. Talvez não entender, mas a grandiosidade disso não tem tamanho. O Senhor habita em mim, o Senhor colocou seu espírito em mim. E a minha alma, o meu existir, os meus sentimentos, as minhas vontades precisam estar submetidas a ti, a minha essência que és tu. Daí, tudo isso aqui que eu acabei de ler e tantas coisas mais que podem me faltar quando alguém me critica, né? Aquilo que a pessoa falar, será uma revelação, se aquilo me tocar, me machucar, é uma revelação do que está dodói dentro de mim ainda. Que eu preciso ser tratada por Deus. Se alguém diz, olha, seu ministério não presta, né? As suas pregações aí, ou isso, você não é uma boa mãe, você não é uma boa amiga. O que falarem de nós, você feia? Sabe, você tendo certeza de quem você é. Você vai passar por aquilo ali levemente. Mas se aquilo nos machucar, nós temos ali uma consulta médica, digamos, metaforicamente, de que há algo em mim ferido ainda. Eu estou acreditando mais no outro, né? Aquilo que ele me falou, processou aqui e me trouxe sentimentos. Ou tocou sentimentos, ou tocou feridas. É como uma casca de um machucado que está ali ainda. Debaixo está inflamado. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso ser tratada. Então, nos ajuda. Mas quando nós ouvimos determinadas coisas, né? Quando nós passamos por situações, como o profeta fala aqui, né? Ainda que não haja fruto, para trazer para os nossos dias, ainda que eu tenha uma conta para pagar comprometedora, e vem aquilo surpreendentemente na minha vida, uma doença, alguma coisa. Ele disse, alegre. Mas como que eu vou me alegrar? Eu vou me alegrar a partir da minha fé, da certeza que eu tenho um Deus que me ama, que me fez não por causa da intimidade dos meus pais, dos nossos progenitores, não por causa da carne, mas porque ele sonhou comigo, ele pensou em mim. Porque lá no ventre materno, né? Aquilo que se formou pelo encontro de um óvulo, um espermatozoide, se Deus não tivesse colocado um espírito, nós não existiríamos. Nós existimos porque Deus nos desejou. E Ele cuida de nós. Mas eu sei que até nós processarmos tudo isso, até nós tomarmos posse de tudo isso e vivermos nessa realidade, não é assim. Principalmente se nós nascemos num lar disfuncional. A própria palavra diz. Um lar, uma família que não funciona. E para mim, o que é uma família que não funciona? É uma família que não vive de acordo com a vontade de Deus. Que não vive os princípios da palavra de Deus. Que não vive, né? Aqui é o nosso manual de vida. E aí, nós teremos que nascer
de novo, nós teremos que ser reconstruídos, nós teremos que ser ressignificados pelas mãos de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Então hoje, quando a minha fé fica abalada, quando os problemas vêm, eu preciso procurar a Deus. Ele é o meu melhor amigo. Ele é quem me dará as respostas, sabe? Eu me torno uma pessoa chata, eu me torno uma pessoa indesejável, que as pessoas não querem ficar perto. Se eu sempre for para os ouvidos dos meus amigos com reclamações repetidas. Não estou dizendo que eu não possa ir para desabafar, sabe? Jesus teve os 12 à sua volta, ele teve aquele, que recostava a cabeça no seu peito. Temos sim, mas quando eu repito, eu estou fazendo, se eu orei, pedi a Deus sobre aquela situação, Olha, eu consagrei meus filhos a Deus, são teus, Senhor. Aí eles estão com um comportamento, Vemos tempos trabalhosos. E eu esquecer, eu desacreditar e começar a falar negativamente, eu estou fazendo uma oração contrária àquela oração. Eu estou sendo contrária à fé que eu professo. Então eu preciso vigiar, porque os meus pensamentos geram sentimentos, as minhas palavras geram realidades. Sabe? Um dos últimos artigos da Neurociências, tá? Eu sigo muito a doutora Rosana Alves, maravilhosa para mim, me ensinou muito, fiz curso com ela de neurociências. Sabe, quando eu falo assim que eu fiz, é porque eu sou muito curiosa, eu gosto muito de... Porque é aqui que tudo se processa, o meu comando. Quando a Bíblia diz que os loucos, aquelas pessoas que têm problema de cabeça, herdarão o reino dos céus, porque elas não pensam, elas são puras. Então é aqui o processamento, sabe? Então, a ciência já disse, a ciência se rendendo, que o universo foi formado a partir de 2 partículas sonoras, se não me engano, o nome é Crow. Você pode ir lá, Rosana Alves, a formação do universo, vai no Google que você vai achar. E essa partícula é tão pequenina, ela não pode ser vista, sabe? Mas ela é uma partícula sonora. Ela não sei quantas vezes menor do que a Terra e mais outras coisas. Eu não guardei as informações, mas vai lá que você vai achar. Partícula sonora, isso nos remete a quê? A palavra. Assim o universo foi feito. Sabe? Assim o universo foi feito. Então a palavra tem poder. A palavra define muitas coisas. Precisamos cuidar. A palavra nos diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Então eu preciso realmente firmar a minha fé. Eu não posso viver pelos meus sentimentos, pela minha alma. E 80% de nós, são sentimentos. Aqui. E 20% é intelecto. Então eu preciso realmente, com a ajuda de Deus, permitir que Ele lute por mim, para que eu seja, como fala em Romanos, uma pessoa espiritual. Eu tenho a consciência que eu estou vivendo nessa dimensão como ser de carne, mas eu tenho em mim um espírito que vai muito além. Eu tenho a promessa de uma vida eterna, mas eu preciso trabalhar isso. Eu preciso, como diz lá em Filipenses 2, 12 ou 13, a nossa salvação precisa ser trabalhada diariamente, porque é um processo. Quantas coisas na minha vida, quantas coisas no meu emocional eu já gostaria que estivessem prontos, totalmente lapidados, mas não, estão em processo ainda. Mas já dá para estar adiante, sabe? Como uma canção fala, Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, que ainda te faz chorar. Então, eu tenho condição de que aquelas coisas ainda que, Deus está permitindo, e Ele permite para nos dar experiências também. Ele nos permite porque a Bíblia fala que nós passaríamos por tempos trabalhosos, por desafios. Isso nos dá autoridade para falar para os outros. Não falar tão somente palestrando. Não, mas falar, olha, eu vejo, as pessoas vão olhar para você, mas eu vejo Cristo em você. Eu vejo que você sorri. Eu vejo que você está passando por coisas,
Mas isso não tirou o seu sorriso, isso não tirou a sua paz, isso não tirou a sua alegria de viver, né? Porque haja o que houver, nós precisamos realmente acordar e dizer: a alegria do Senhor é minha força. E eu digo, sempre que eu estou passando por momentos difíceis, eu procuro declarar: a alegria do Senhor é minha força. Está lá em Neemias, e Paulo disse, né? Lá em Filipenses também, não tenho tanta certeza, vai lá no Google. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. O que é alegrar-se no Senhor? É ter essa certeza de que eu sou alguém muito especial. Você é alguém muito, muito. Não tem palavras aqui, vocabulário para definir o quão especiais nós somos. Desde que nós, sabe, admitamos, aceitemos Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ele foi o primogênito. Ele veio para nos dar vida, como diz João 10:10. O diabo veio para roubar e matar, mas Jesus veio para nos dar vida em abundância. E como eu li aqui nessa palavra de hoje, mesmo mediante o caos que você está vivendo agora, as impossibilidades, as esperanças que se atrasam, as expectativas em se realizar. A palavra fala que é a esperança retardada, a esperança, né, que demora a se realizar, tristece o coração. Mas nós vamos além, né? Nós vamos além. Isso foi dito lá no Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Depois que Cristo veio, ele nos deu o Espírito Santo. Essa é a diferença da nova aliança. Nós temos o Espírito Santo de Deus que vive, que habita em nós. E ele nos deu todas essas palavras a partir de Cristo aí, dos apóstolos, das cartas, sabe? Nos dizendo que a alegria do Senhor é nossa força. A alegria da salvação. A maior alegria que nós temos hoje. Haja o que houver, nós temos uma eternidade. Se a nossa alegria se basear nessa existência aqui tão somente, nesse momento que nós estamos vivendo, nas notícias ruins que nós ouvimos, que, né, trazem medo, né, um sentimento muito perigoso que é contrário à fé, tá? Nós seremos desgraçados. Nossa, ser desgraçado é terrível, uma palavra terrível. É não ter a graça de Deus. É não ter o poder de Deus, a presença dele sobre mim. E a graça dele nos basta. Mas é preciso um posicionamento, é preciso uma disciplina de fé, de entrega, de comunhão com Deus dia após dia, para que nós realmente, né, possamos dizer lá, como eu falei para vocês em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mesmo ainda que não floresça a figueira, né, que vai dar figos, que vai alimentar. É uma metáfora, né? E não havendo uvas na videira, cultura lá daquele povo, né? Vamos dizer aqui, né? Mesmo que as nossas plantações, não plantamos tanto, né? Nossa vida na agricultura, nós podemos trazer mais para nossa realidade dentro do mercado, que eu não tenho dinheiro para ir lá comprar o alimento. E mesmo que haja uma doença, mesmo que haja um filho ainda desviado, ainda que haja um marido traindo, ainda que haja tantas outras coisas, né? Eu posso me alegrar. Eu posso continuar tendo essa alegria que ninguém me tira, que vem de Jesus, sabe? Mas eu não estou sentindo, pastor. Sim, às vezes também eu não sinto. Mas aí eu vou para a palavra, eu declaro. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força. Oh Deus, podemos dizer tudo para Ele. Ele não deixa nenhuma oração sem resposta. Oração feita com o coração aberto, com o coração sincero, sabe? Nós podemos clamar, nós podemos chorar, nós podemos orar, nós podemos pedir. E lá Hebreus fala, né? A nossa garantia é a fé. Deus vê que nós cremos. Ah, mas a minha fé fica abalada. A minha também fica, sabe? É do ser humano. Nós não podemos permanecer no lugar de dúvida. E a Bíblia também fala, se você não tem fé, peça a Deus. Não é pecado duvidar. Pecado é não lutar pela fé. É não pedir, não admitir, sabe? É ir lá e fazer do nosso jeito.
é não esperar, é ficar no controle. No lugar de Deus. Temos que sair da frente de Deus todos os dias. Sabe? Nós não temos esse poder. Ele tem. E Ele nos ama. Nos ama. Ele é nosso Pai querido, que nos ama incondicionalmente. Ele se deu a nós não porque nós éramos merecedores. É porque Ele nos criou. E mesmo que Adão e Eva tenham pecado, Ele veio com uma nova história para nós. Ele desceu, Ele veio à terra e se entregou pelos nossos pecados. E ainda nos deu muito mais. Nos deu dele o Espírito para habitar em nós. Olha que coisa fantástica, que coisa incrível. Mas não é com a nossa mente natural, porque nós temos uma mente espiritual, sabia? Nós temos olhos espirituais, ouvidos espirituais, porque nós somos seres espirituais. Então é necessário que haja ativação disso. Quem pode ativar isso? Deus. É Ele que ativa isso em nós, através da nossa busca, através da nossa oração, da nossa leitura da palavra, encharcarmos a nossa mente com as palavras de Deus. Cuidarmos das nossas emoções. 3 emoções perigosas que eu estava estudando ontem, né? Meu netinho no colo, dormindo e estudando. A ira, o medo e a culpa. A ira é perigosíssima. Faz pessoas matarem as outras. A culpa, um dos maiores sentimentos que nós trazemos, que vem desde lá do paraíso, né? Eu sou culpado, eu sou culpado. E o inimigo adora que nós sintamos culpa. A culpa é eu me responsabilizar por algo que eu não tenho condições. Eu tenho que ter convicção, tá? Há uma diferença entre condenação, né, e a convicção. Eu tenho que estar convicta daquilo que eu possa ter feito de errado, mas eu tenho certeza de que, pedindo perdão a Deus, Ele me perdoa. Ele perdoou o ladrão lá da cruz nos últimos momentos, tá? Então a condenação não vem dele, mas a culpa nos condena. Então a culpa verdadeira e a culpa falsa. A culpa verdadeira é aquele que nos traz arrependimento, nos leva ao arrependimento, nos leva além, nos leva para o coração de Deus e lá nós ficamos. A culpa falsa não, ela quer nos destruir e Deus veio para nos libertar. Seja o que for, haja o que houver, não podemos ser escravos da culpa. Eu falei da ira, da culpa e do medo, né? Então, ainda que isso tudo esteja ainda nos perseguindo, vamos nos colocar diante de Deus. Vamos procurar congregar, estar unidos ao corpo de Cristo, tá? Não são as paredes vazias que faz a igreja, são as pessoas que estão lá dentro. Cuidado. Às vezes dizemos, né? Ah, mas aquela pessoa que está lá na igreja, o que ela está fazendo? Ei, uma vez Deus disse para mim assim, uma vez eu perguntei para Deus, mas como é que aquela pessoa está lá? Deus, olha, eu estou assistindo aquela pessoa, olha, eu sei o que aquela pessoa está fazendo. Sabe o que Deus disse para mim? Deus, me ajuda a aquietar o meu coração, porque não estou conseguindo. Ele falou para mim assim, ela está tentando e todos têm o direito. Eu não posso julgar. Eu não conheço o mais profundo do coração das pessoas. E quando eu julgo, eu me coloco no lugar de Deus. Eu preciso de humildade. E reconhecer que eu ainda falho. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso constantemente do perdão. E lá em Tiago fala que a misericórdia prevalece sobre o juízo. O amor de Deus é tão grande. Então, quem sou eu? Então, às vezes eu me afasto da igreja, eu posso escolher. Eu não estou bem, não é ficar pulando de igreja em igreja em igreja. Talvez nesse tempo que a gente está vivendo, a gente dê bastante pulos. Porque a gente está vendo muita coisa maluca, né? Mas Deus vai apontar. Ele vai falar no mais profundo do nosso coração. É aí. E olhe para dentro de nós mesmos. Se não sou eu que estou usando isso como desculpa para ficar em casa, sabe? Para não congregar, por preguiça. Aí eu vou para a internet só escuto ali, só fico ali. Ei, como que a internet, eu aqui, né? Um vai lixar o outro. Meu irmão lixou o outro. E é o corpo de Cristo. Jesus vai levar a igreja que ele deixou, que é o corpo dele. Então, muito cuidado. Temos muito cuidado. Então, eu ainda me alegrarei. Eu vejo aqui, né? 31/12/2020. Ainda coloquei assim, que eu estava completando as aflições de Cristo.
com as lutas que eu estava passando. E hoje eu ainda continuo, né? Sendo desafiada, ainda completando as aflições de Cristo. Está na palavra. Estou disposto a completar as aflições de Cristo para ser ponte para os meus irmãos? Eu disse para o Senhor, eis-me aqui. A minha filha disse assim, mais velha, você é doida, mãe? Eu já não falando, tanta coisa já vem. Você diz, mãe, eis-me aqui. E ele me disse, né? Por 2 vezes o 3. Ainda posso contar com você? Quando eu chorava diante da janela. Falei, Deus. E eu ouvi lá no meu coração, filha, ainda posso continuar contando com você. E eu tomei aquele choque. Falei, você está me perguntando quem sou eu para você contar comigo? Sim, sim, sim. E hoje eu já não digo mais. Eu consegui passar dessa fase. Passei de fase. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida que está aí ouvindo. Glória a Deus por conhecermos Jesus. Glória a Deus por aceitarmos Jesus. Glória a Deus por querermos viver de acordo com a palavra. Para não nos autossabotarmos. Para colocarmos a palavra de acordo com o nosso querer. A nossa estrutura mental, a nossa mente. Muito cuidado com ela. Porque a nossa mente é preciosa. E o inimigo sabe disso. Aqui é o campo de batalha, eu sempre falo isso. O que pensamos determina os nossos sentimentos. O que falamos também alimenta os nossos sentimentos. Cuidemos da nossa mente. Assim como o homem pensa, assim ele é. Em que nós temos pensado? O que tem alimentado as nossas mentes? Nas 24 horas dos nossos dias. Cuidemos. Amém? Vamos orar. Ô papai, te amamos, Senhor. Aqui, quando eu olho, eu vejo várias árvores na minha frente. O sol entrando pela minha janela. Árvores lindas, um verde brilhante. Tudo isso Deus fez. Quando eu subo aqui tem uma varanda aqui no alto. E eu olho para o céu maravilhoso, o céu lindo. Foi o Senhor que fez. Tão lindo, tão lindo. Há tantos mistérios no mar. Há tantos mistérios. Uma criança, meu netinho recém-nascido, Deus. Tudo tão perfeito, tão lindo. Me ajuda a manter essa admiração pela tua criação, Deus. E ver-te tudo isso. Porque tu falas na tua palavra que a tua criação te revela, Deus. Que nós possamos ter olhos curados, olhos saudáveis, para te ver em tudo e em todos, para termos esperança, que é a âncora da nossa alma, que nós não percamos a esperança, que essa pessoa que está me ouvindo, que está sentindo uma dor por uma doença, que mesmo em meio à dor, ela tem esperança que o Senhor dá, mesmo em meio à traição, mesmo em meio à carência, que nós criamos que o Senhor é provedor, que o Senhor faz milagres, ainda faz e fará. Mas que nós tenhamos fé, não fé na nossa fé, mas em fé em Ti, na Tua misericórdia. De um Deus que nos ama, que não desistiu de nós, que desde o começo sabe o fim de todas as coisas, Senhor. A começar por mim, me ajuda. E ajude o meu irmão que me ouve, ó Deus. Nós entregamos este dia, qualquer dia que essa palavra seja ouvida a Ti, Deus. Ser conosco, ó Deus. E ajuda que essa palavra chegue além. Toque o coração dos Teus filhos, para que haja alcance, para que seja uma palavra de esperança, Deus, de renovo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Ti, aleluia, obrigada pela oportunidade de Te servir. Não sou digna, mas a morte do Teu Filho me fez o chamado. O Senhor me escolheu você que me ouve. E você precisa perguntar para Ele, para que Tu me fizeste algo muito além? Talvez você já tenha descoberto, mas se não descobriu, peça a Ele hoje, agora. Porque aí a alegria virá. Porque a alegria está em servir. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Vai lá no canal. Tem lá a playlist do Espírito Santo. Entendendo o Espírito Santo. Tem a cura da alma. Tem as poesias para Jesus. Tem o diálogo com o Espírito Santo. São quase 4.000 vídeos gravados. Eu espero você. Um beijo no seu coração.